Imagine um lugar onde cada esquina conta uma história, onde a comida é uma arte e a beleza está por todos os lados. Eu sei que pode parecer até ficção, mas não. Essa é, na verdade, a descrição do país que bate recordes de visitantes ano após ano. Estamos falando da França. O país que recebe quase 50 milhões de turistas todos os anos. Mas se você pensa que a França é só vinho e Torre Eiffel, prepare-se para ser surpreendido. Hoje nós vamos além dos cartões postais para mostrar que a França é muito mais do que os seus clichês. Paris, a sua capital, abriga pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a famosa Catedral de Notre-Dame. Mas esses são apenas alguns dos vários lugares incríveis dentro do país. No entanto, apesar de ser o país mais visitado do mundo e parecer quase perfeito para quem observa de longe, não é bem assim que acontece na prática. Assim como todos os outros países do mundo, a França também enfrenta os seus problemas. Pobreza, violência, instabilidade social. Por incrível que pareça, existe um lado oculto no maior país da União Europeia. Então fica por aí que nós vamos te contar tudo nesse vídeo. A França, sem dúvida, é um dos países com a história mais rica da Europa, e talvez até do mundo. O país já foi um dos reinos mais poderosos do continente europeu. Desde a era medieval, a França tem sido um verdadeiro centro de influência cultural, política e econômica. No auge do seu poder durante a Idade Média e o Renascimento, a França expandiu bastante os seus territórios. Acredite ou não, mas houve um momento da história em que a França teve o dobro do tamanho que o país tem hoje. O século XX também foi um período de transformações significativas para a França, marcado por eventos que moldaram não apenas a nação, mas o mundo inteiro. A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais tiveram um impacto muito grande no país, com batalhas cruciais ocorrendo em solo francês. Aliás, a França chegou a ser dominada pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Após a devastação daquele período, a França ressurgiu como uma das principais forças da formação da União Europeia. Se eu te perguntasse qual o lugar mais visitado da França, é bem provável que você responderia Torre Eiffel ou Museu do Louvre, mas, por incrível que pareça, não é nenhum dos dois. Pode parecer estranho, mas o lugar mais visitado da França é, na verdade, um estabelecimento americano. O Disneyland Paris foi aberto em 1992 e fica a 30 quilômetros da capital. Esse foi o segundo parque da Disney aberto fora dos Estados Unidos. O primeiro foi o Parque de Tóquio. O parque recebe mais de 10 milhões de visitantes todos os anos, o que faz dele não só o lugar mais visitado da França, mas de toda a Europa. Mas o fato de um parque americano ser o ponto mais visitado do país parece incomodar bastante alguns franceses. Desde a sua fundação em 92, o parque é alvo de críticas por parte de jornalistas e intelectuais franceses, por levar a cultura dos Estados Unidos para a França. Mas eu não acho que os franceses têm do que reclamar. As atrações francesas não ficam muito atrás. A Torre Eiffel, um dos monumentos mais famosos do mundo, é sem dúvidas uma marca registrada da França. Qualquer um que vê a imagem da torre faz uma ligação direta com a capital francesa, Paris. Construída em 1889 por Gustave Eiffel para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa, a Torre Eiffel possui 325 metros de altura, e até 1930 era a construção mais alta do mundo, mas foi ultrapassada pelo edifício Chrysler, construído em Nova York. A torre recebe a visita de mais de 7 milhões de pessoas todos os anos. Além de ser um monumento muito instagramável, é possível também subir na torre através dos degraus ou de um elevador. No total, existem mais de 1.600 degraus até o topo da torre, mas essa subida não é permitida aos visitantes. A ida até o topo, onde há uma vista panorâmica incrível da capital Paris, só pode ser feita através de um elevador. Além da vista, a torre conta também com 2 restaurantes, mas é preciso se programar bastante, já que os dois são muito disputados e apenas com reservas é possível conseguir uma mesa. Outro lugar muito famoso e procurado na França é o Museu do Louvre, onde está a famosa pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Localizado em um antigo palácio francês, o Museu do Louvre é o museu mais visitado do mundo. Antes da pandemia, o número de visitantes do museu chegou a bater 9 milhões durante o ano de 2019. O Louvre tem provavelmente a melhor coleção de artes que um museu poderia ter. São mais de 30 mil obras e, por esse motivo, é impossível ver todas as obras em um dia, ou até mesmo em uma semana. O Palácio de Versalhes é outro destino francês incrível.
símbolo do poder da França durante o reinado de Luís XIV. Além de ser enorme, o palácio tem jardins meticulosamente planejados e também tem a famosa Galeria dos Espelhos. Para se ter uma ideia do tamanho do palácio, a visitação em Versalhes leva um dia inteiro. Mas se você quer se sentir em uma máquina do tempo, talvez Carcassonne seja o destino perfeito para você. Essa é provavelmente uma das cidades medievais mais bem preservadas do mundo. A cidade é tão preservada que você quase pode ouvir os ecos das batalhas antigas enquanto caminha por suas ruas estreitas. Por ser uma cidade fortificada e murada, você realmente se sente descolado do mundo moderno à sua volta. Existem muitos outros lugares incríveis que você poderia visitar na França, como a Avenida Champs-Élysées, com suas lojas de grife e seus cafés luxuosos, ou o famoso Arco do Triunfo, a famosa Catedral de Notre-Dame. Além disso, no verão, as praias da França estão entre as melhores da Europa, mas os pontos turísticos não são o único atrativo da França. A França também é um verdadeiro paraíso gastronômico. Com séculos de tradição, o país brilha quando o assunto é queijos e vinhos. Por incrível que pareça, a França produz mais de 1000 tipos de queijos, desde os mais suaves como o queijo brie até os mais fortes como o queijo Roquefort. Além dos queijos, os franceses também se destacam pela produção de vinho. Lugares como Bordeaux, Champagne e Borgonha não são só cidades no mapa, são na verdade sinônimos de qualidade quando o assunto é a produção de vinho. Muitos dos vinhos franceses são considerados verdadeiras obras-primas pelos amantes da bebida. Não é à toa que os franceses são um dos povos que mais consomem vinho no mundo. São 11 milhões de taças consumidas todos os anos. Mas nem todas as coisas na França são um paraíso. Mesmo sendo o mais visitado do mundo, o país enfrenta problemas como qualquer outro. Um dos problemas enfrentados pelo país são as bidonvilles. É assim que as favelas são chamadas na França. Essas comunidades são uma realidade que contrasta fortemente com a imagem glamurosa do país, principalmente pelo fato dessas favelas existirem até mesmo na capital francesa, Paris. Estas áreas caracterizam-se por moradias precárias e condições de vida desafiadoras para os seus habitantes. Apesar de o trabalho voluntário ser muito presente nessas comunidades, a qualidade de vida nesses lugares é obviamente menor do que em outros lugares da França, o que desencadeia não só uma criminalidade maior, mas também outros problemas como a evasão escolar. Além disso, em 2023, a França foi palco de intensos protestos contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo francês, que visava aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Esses protestos, iniciados em janeiro do ano passado, mobilizaram entre 1 e 3 milhões de pessoas. As manifestações foram bem violentas, com ataques partindo tanto dos próprios manifestantes quanto das forças policiais. Já faz anos que esse assunto levanta muita polêmica na França, e sempre que a providência social está em pauta, pode-se esperar protestos e tumulto nas ruas da capital. Mas, por outro lado, a França quase não tem problemas com criminalidade, por exemplo. Em Paris, uma cidade que já é conhecida por ser segura, os crimes vêm cada vez caindo mais. Em 2022, o número de assaltos com violência, mas sem arma, diminuíram 20%. Já os assaltos à mão armada diminuíram 13%. Mas os furtos, os principais crimes cometidos contra os turistas em Paris, diminuíram apenas 2%. Ainda assim, a capital é considerada mais segura do que a maioria das capitais da Europa. Mas, mesmo tendo seus problemas, não há dúvida que a França tem mais prós do que contras no que diz respeito às razões para visitar o país. É por isso que o país é o mais visitado do mundo. Pontos turísticos incríveis, uma culinária que é considerada uma das melhores do mundo e, além de tudo isso, uma história muito rica. O número de pessoas que visitam o país vem crescendo nos últimos anos. Antes da pandemia, o número de visitantes passava dos 50 milhões. É claro que por conta da quarentena, o esperado era que esse número ficasse em baixa por algum tempo, mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, em 2022, a França recebeu a visita de quase 80 milhões de turistas, um aumento de 60%, e as projeções são de que esse número continue crescendo nos próximos anos. Comenta aqui pra gente, você tem vontade de visitar a França? Pelo que nós te contamos, você acha que a França merece mesmo o posto de país mais visitado do mundo? Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Mais vídeos incríveis como este estão vindo por aí.
Mas por hoje é só e até o próximo vídeo, pessoal.